Olá, companheiros internautas! Aqui quem fala é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como identificar se a placa-mãe está ou não queimada, ou seja, em curto, certo? Logo, se você tem então aí uma placa-mãe que não está dando sinal nenhum de vida, não está dando vídeo nem nada, você já fez os testes com outro processador, com outras memórias e aparentemente é a placa-mãe que está falhando em algum lugar, ela não está dando sinal nenhum de vida. Com outra placa-mãe funciona, mas com essa aí não funciona. Então, provavelmente ela deve estar queimada, deve estar em curto. Mas para isso a gente vai ter que fazer então agora a identificação desse problema. Não é nada difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse diagnóstico aqui agora. Primeiramente, para a gente estar podendo fazer essa análise aqui, nós vamos estar precisando de um multímetro. Pode ser um multímetro analógico como esse que eu estou utilizando aqui, como vocês podem ver. No caso do multímetro analógico que eu estou utilizando, você vai ter que colocar a escala dele na escala de continuidade, X1, do jeito que eu vou fazer aqui agora. Estão vendo? Coloquei aqui na escala X1 de continuidade para estar testando a condutividade de energia na entrada da fonte da placa-mãe. Dessa forma dá para saber se ela está em curto ou não. Você não precisa estar utilizando um multímetro analógico, tá? Você pode utilizar um multímetro digital, como esse que vocês estão vendo. No caso desse aqui, você iria estar colocando o marcador do multímetro aqui em cima desse desenho que vocês estão vendo aqui, que é um símbolo do diodo. Aqui é a mesma coisa da escala de continuidade do X1 do multímetro analógico. Esse multímetro digital que eu estou mostrando para vocês aqui, ele tem capacidade de emitir um som quando você testa e ele encontra a condutividade, certo? Quando ele consegue uma ligação, ele vai estar emitindo um som, mostrando que tem continuidade na ligação que você está testando. Não é todos os multímetros digitais que vão ter esse recurso, mas se você não tiver esse recurso de som no multímetro digital, você vai poder notar que conforme você for testar o local e não houver condutividade, não vai mudar o que vai estar aparecendo na tela do multímetro, tá? Vai estar aparecendo o número 1 e se não houver continuidade, não vai estar mudando esse número. Se houver continuidade, ele vai começar a mudar o número, certo? Para uma fração com vários zeros e vai continuar se movimentando por um tempo. Isso quer dizer que há continuidade, certo? Isso no multímetro digital, ok? No analógico que eu estou utilizando aqui para fazer a videoaula, ele simplesmente vai estar movimentando o ponteiro, certo? O ponteiro vai subir até uma certa posição, dependendo da resistência que ele encontrar. Estão vendo aqui? Ligando diretamente uma ponta a outra aqui do testador, vocês podem ver o multímetro marcando a continuidade, certo? É mais ou menos isso que vai ter que acontecer quando você for testar a placa para você saber que ela está em curto. Se não ocorrer, é porque ela não vai estar, certo? Mas eu vou mostrar mais sobre isso para vocês daqui a pouquinho. Primeiro, então, a gente já viu que a gente vai precisar do multímetro, analógico ou digital. Agora, antes de eu ir para o próximo item que nós vamos precisar, deixa só um recadinho, que é o seguinte. Tudo que eu mostrar aqui no vídeo, eu coloco um link, se vocês quiserem estar adquirindo através do Mercado Livre, tá, pessoal? Então, tudo que eu colocar aqui no vídeo, de acessórios aqui necessários, vocês podem encontrar na descrição o link se vocês quiserem estar comprando, ok? Em segundo lugar, nós vamos estar precisando também de uma luva antistática, certo? Que é sempre utilizada para evitar danificar as peças da placa-mãe, que são bem sensíveis. Em terceiro lugar, nós vamos estar precisando, obviamente, da placa-mãe, certo? No caso aqui, eu tenho duas placas-mães que eu vou utilizar para testar aqui, ambas com o mesmo problema de estarem mortas, não estarem respondendo a nada. Mesmo ligadas, elas não apresentam qualquer sinal de vida, não dão vídeo nem nada, certo? E já foi excluída a possibilidade de ser o processador, a memória ou a fonte, porque eu já testei eles em outro PC, certo? Então, é óbvio que é a placa. Agora nós vamos só estar confirmando se é realmente isso que está acontecendo, se ela está com a entrada queimada. Notem que eu deixei sem a bateria da placa-mãe já, tá? Nunca testem com o multímetro utilizando a bateria, porque senão pode ter algum tipo de interferência que pode atrapalhar aí a sua precisão na hora de você medir, certo? Então, tirem a bateria da placa-mãe antes. Aí, então, agora o que nós vamos estar testando? Nós vamos estar testando a entrada ATX da fonte de energia aqui na placa-mãe. A entrada é essa aqui que vocês estão vendo, ok? Vou pegar outra placa-mãe aqui para mostrar para vocês que é a mesma coisa. A primeira placa-mãe que eu mostrei para vocês era uma com suporte a DDR3, tá? Essa outra aqui é uma com suporte a DDR2, mais antiga. Podem ver que ela também tem a entrada ATX, estão vendo ali 12 volts? A entrada de força, certo? O que nós vamos fazer então agora? Nós vamos estar testando ela aqui com os testadores aqui do multímetro para ver se ela está realmente queimada. Eu coloquei o multímetro aqui sob a placa só para facilitar a filmagem, tá? Mas não façam isso, para não estar danificando nenhuma peça. É só para facilitar mesmo a visualização aqui no vídeo. Então, aí como vocês podem ver, tem aqui então a entrada ATX aqui de energia. O que vai acontecer? Vocês vão primeiro identificar a posição dela. No caso, vocês podem olhar ela na posição em que a escrita ATX esteja correta, certo? Esteja de cabeça para cima, não ao contrário nem de lado. Do jeito que está aqui, certo? Que dê para você ler ela corretamente. Então, essa é a posição que está a entrada ATX. Estando nessa posição certinha,
Os dois pinos de baixo dessa entrada serão os pinos pretos, tá? Apesar de você não estar vendo a cor aqui, porque algumas placas-mãe têm essa identificação de cor e outras não têm, os dois de baixo são os pretos. Os dois de cima vão ser os amarelos, tá? Aí o que ocorre? Naturalmente, se a entrada TX aqui da fonte estiver funcionando corretamente, você só vai encontrar condutividade nos dois que têm a mesma cor, certo? No caso, os dois pretos embaixo vão ter que estar conduzindo a corrente e os dois amarelos em cima também. O que não pode ocorrer é conduzir a corrente entre um amarelo e um preto, certo? Porque se isso acontecer, ela está em curto. E é isso mesmo que a gente vai testar aqui agora, ok? Então vamos lá. Eu vou testar primeiramente os dois pretos. Como vocês podem ver, está havendo aqui a condução de energia através deles, certo? Vou testar aqui agora os dois amarelos. Também está conduzindo normal. Agora, o que não pode ocorrer, como eu disse, é conduzir um preto com um amarelo. Vamos testar então aqui agora o amarelo da esquerda com o preto da direita aqui. E como vocês podem ver, está conduzindo também, certo? Então, essa placa está em curto. Estou testando aqui o outro, também está conduzindo ainda mais, certo? Como vocês podem ver, então, todos estão conduzindo. Quer dizer que a entrada TX 12 volts aqui dessa placa-mãe está em curto. Está passando energia direto através dela em todas as posições. É por isso que a placa-mãe não funciona, certo? Ela está com essa entrada queimada. Eu vou fazer mais um teste aqui agora para mostrar para vocês na outra placa que eu tenho aqui, que é com suporte de DR3, que eu mostrei para vocês antes. Essa aqui é mais moderna, certo? Vou testar ela aqui agora para vocês verem também. Notem que tem a saída ATX aqui igualzinha a outra. Todas as placas-mãe têm essa mesma saída, correto? Então, na posição correta aqui, onde você consegue ler as escritas aqui ATX, vocês vão testar novamente. Primeiro as duas de baixo aqui, que são as pretas, que tem que conduzir energia. Como vocês podem ver, está conduzindo. Depois vou testar as duas amarelas em cima, que tem que conduzir também. Também está conduzindo, certo? Agora vamos testar uma amarela com uma preta, novamente. E está conduzindo também, certo? Vou testar outra, também conduzindo. Como no caso da outra placa, essa aqui também está totalmente em curto. Ou seja, também está queimada a entrada da fonte dessa placa-mãe. Ambas, então, apresentaram o mesmo defeito. Dessa forma, você pode identificar, então, que está realmente queimada a placa-mãe. O que você pode fazer, então, agora? A placa-mãe não é barata, certo? Mesmo as mais baratas vão estar acima de R$350. Então, o que acontece? Se for uma placa mais moderna, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que ela tem suporte DDR3, tem 2 slots de memória, tem entrada PCI, tem suporte a processador i7, até compensa vocês mandarem arrumar, certo? Eu não vou falar para vocês fazerem vocês mesmos no conserto, porque teria que estar trocando peças da placa usando soprador térmico, certo? Esse já é um processo bem mais complicado, então não vou falar para vocês mesmos tentarem fazer isso. Mas se você mandarem numa técnica, não vai ficar tão caro para vocês fazerem, certo? Como vocês podem ver aqui, logo ao lado aqui da entrada TX, tem esse conjunto de peças que vocês estão vendo aqui. São os reguladores de tensão, esses transistores aqui, certo? É neles que está o problema, são eles que ficaram desregulados, queimaram no caso, estão deixando passar corrente direto. Um conserto dessas peças aqui não fica tão caro, tá? Dependendo da situação, provavelmente menos de R$100, o que vai no caso então tá compensando ao invés de você comprar uma nova placa, tá? Aí você faz então um orçamento e vê o que você acha, mas provavelmente compensa se for uma placa moderna. Aqui vocês estão vendo no outro exemplo aqui, a placa mais antiga que eu mostrei para vocês antes, que é com suporte DDR2 apenas. Essa placa mais antiga aqui já não compensaria, tá? Vocês estarem mandando arrumar. Podem ver aqui o conjunto dos reguladores de tensão também, igual na outra placa. Mas o que ocorre? Essa placa aqui ela já é bem mais antiga, provavelmente ela vai estar apresentando outros problemas logo, já não compensa muito estar arrumando, certo? Aqui nesse caso eu recomendaria comprar uma placa nova. E então é isso, pessoal. Com isso já foi possível então nós detectarmos o defeito aqui da placa-mãe. Podemos perceber que ambas estavam com o mesmo problema, certo? Com a entrada TX queimada, os reguladores de tensão aí descontrolados. Fizemos esse teste aí através da escala de continuidade do multímetro. Agora nós já sabemos então qual é o defeito. Se ou não vocês vão mandar estar arrumando, vai ficar a cargo de vocês. Eu já apresentei aí a situação, agora vocês veem se vocês acham que compensa para vocês, tá? Se a placa for bem nova aí compensa, que não falei, se for mais antiga já não vale muito a pena. E é isso aí então, pessoal, acho que isso já encerra o assunto. Eu agora vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês em alguma coisa. Então se você gostou dessa videoaula, deixa aí o seu like, inscreva-se no meu canal, compartilhe, tá? Isso ajuda muito na divulgação desse vídeo e do canal. Um forte abraço a todos vocês do fundo do coração. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!